Pactos com o diabo nunca acabam bem. Não importa quão preciso você esteja em pedir algo justo. Eu aprendi isso da pior maneira possível. E agora, eu sou um monstro. E tudo o que eu amava foi tirado de mim. Nada é como deveria ser. Eu deveria tê-la comigo. Era para nós dois sermos felizes juntos para sempre. E agora, tudo que me resta é esse maldito piano. Não importa o quanto eu o odeie, eu sou amaldiçoado a tocá-lo pelo resto da minha maldita vida nessa terra. Anteriormente, eu era um cara bem de vida. Eu tinha muito dinheiro, uma casa com conforto razoavelmente bom e um carro do ano, sem contar a minha beleza. Por isso, o número de mulheres que havia ido para a cama comigo era muito alto. Por esse motivo, eu comecei a acreditar que eu podia ter qualquer mulher do mundo em minha cama. Era o que eu achava, até eu pôr os olhos nela. Alice, uma mulher muito bonita. Sua beleza era fora do comum. Ela havia lindos cabelos marrons descendo em cachos, e olhos azuis como a água cristalina do mar. Bom, eu não posso descrever a sua beleza com meras palavras, mas o meu grande palpite é que eu não fazia o tipo dela. Eu ficava com várias garotas, enquanto ela preferia ficar em um relacionamento sério. Eu amava uma vida de luxo e ostentação, enquanto ela estava contente de viver no seu pequeno apartamento. Eu amava baladas, e ela adorava uma música clássica. O pior de tudo isso é que ela mal sabia da minha existência, e era isso que tanto me atraía nela, ter algo que eu não podia. Depois de muito tempo pensando, eu decidi que a melhor forma de chamar a atenção dela seria aprender a tocar piano. Eu sei, a maioria das pessoas teria apenas tentado falar com ela ou algo assim, mas isso simplesmente não parecia certo para mim. Eu queria que ela me admirasse, me idolatrasse. Então, eu tentei, e tentei, mas só fracassei. Aparentemente, eu não tinha as mãos de um pianista, nem tinha nenhum talento musical. Eu decidi falar com alguns amigos meus sobre isso, e é claro que eles riram de mim, me dizendo que eu era um idiota por tentar. Mas o único jeito de conquistá-la era saber tocar aquele maldito piano. Então, um amigo meu me disse algo que me fez pensar. Ei, cara, você não sabe que todas as pessoas com talento venderam sua alma para o diabo? Eu sabia que era apenas uma brincadeira da parte dele, mas e se? E se houvesse uma pequena possibilidade de eu vender a minha alma para conseguir esse talento musical? Ela teria que gostar de mim, não é? Então, depois daquela pequena conversa que eu tive com os meus amigos, eu comecei a pesquisar tudo o que eu deveria saber para fazer a invocação do grande demônio. É claro que havia alguns idiotas falando para que eu não fizesse isso e blá blá blá, mas eu sabia que nada iria acontecer realmente. Eu decidi fazer o ritual à meia-noite. Parecia uma boa hora e ninguém iria me interromper. Após muitos encantamentos, nada aconteceu. Eu sabia que havia algo ali. Não era visível, mas eu podia dizer que estava lá. Então, eu pedi para fazer o contrato. E ele riu. Tudo bem, humano. Você terá o talento musical que tanto deseja. Em troca, eu terei a sua alma. Tudo o que você precisa fazer é assinar esse contrato. Porém, um sentimento de desconfiança surgiu. Aquilo me parecia muito simples. Simples até demais se tratando de um demônio. Mas eu rapidamente ignorei e assinei aquele enorme contrato, sem ler as regras. Logo após eu iria me arrepender, pelo resto da minha vida. O quão idiota eu fui naquele momento. Logo após esse ocorrido, tudo aconteceu como o demônio havia dito. A minha vida mudou da água para o vinho. Eu havia uma habilidade incrível de ler e escrever músicas que eu nunca havia tido antes. Eu gentilmente pedi ao teatro local para que abrissem as portas e me deixassem tocar as minhas lindas músicas, e eles concordaram. Eu lembro que eu estava tão nervoso na noite da minha apresentação. Será que ele estará lá? Eu não podia vê-la no meio da multidão. É claro que ela não estaria. Eu era um amador. Eu toquei por horas e horas, mas para mim pareceu que foram alguns minutos. Eu tenho que admitir que aquilo me arrepiava até os ossos. Quando eu terminei, eu simplesmente me levantei e fiz uma referência para o público. No palco só havia silêncio, um silêncio frio. Será que eu não toquei bem o suficiente? Um bater de palmas súbito me trouxe de volta à realidade. Eu olhei para cima e eu a vi. Era ela quem aplaudia, e logo os outros começaram a se juntar a ela. Tivemos uma festa e depois da apresentação, ela veio até mim e começou a falar comigo, me dizendo o quanto ela me admirou
e gostou da minha performance. Depois daquela noite, nós mantivemos contato e conversávamos quase todos os dias, mas à medida que nós íamos se aproximando, a voz dela ficava cada vez mais fraca. Logo após isso, boatos começaram a surgir. Pessoas que iam me ver tocar começavam a cair feito moscas no chão, e eu não podia fazer nada a respeito. Eu esperava desesperadamente que o que estava acontecendo com Alice não fosse minha culpa, mas o que eu temia finalmente aconteceu. Alice morreu em seu sono. Os médicos não encontraram nada de errado com ela, e eles não têm certeza sobre a causa de sua morte. Ela simplesmente morreu dormindo. Logo após isso, tomado pelo ódio, eu decidi confrontar aquele maldito demônio. Eu faria ele me dizer o que diabos estava acontecendo. Parece que alguém não leu o contrato inteiro. Ele disse enquanto gargalhava da minha miséria. Mas ele estava certo. Eu não havia lido o contrato corretamente. Na verdade, eu não havia lido nada. Então, eu pedi para ver o contrato novamente. Ele concordou e eu li, e foi aí que eu percebi o que estava escrito na primeira linha. Tenho a honra de dar ao cliente um talento musical incrível, mas todo aquele que ouvir a sua música terá azar, inclusive a morte. Então, era eu, a causa da morte dela. Não poderia ser. Eu só queria tocar, eu só queria conquistar ela. Não podia ser. Aquilo não estava acontecendo. Eu queria parar de tocar piano. Eu não quero que mais ninguém sofra pelas minhas mãos. E por isso, se você estiver passando pela rua ou por perto de um teatro vizinho e ver um palco com um pianista solitário sentado em seu piano tocando uma música linda, mas arrepiante, cubra os seus ouvidos e saia calmamente. Não diga nenhuma palavra e não ouça a música completa, ou você vai acabar morto, como o resto deles.